Agora, são 5 erros que normalmente as famílias cometem, mesmo sem perceber, mesmo como eu falei antes, né, não é por falta de amor, não é por falta de cuidado, não é por falta de vontade, mas acontecem e acabam atrasando o desenvolvimento da comunicação, tá? E o primeiro deles é falta de tempo. Então, se você pegou papel e caneta, anote aí. Falta de tempo. Ah, David, mas falta de tempo, isso não é um erro, é uma realidade, tá? Eu sei que a vida da gente é corrida, nós temos vários compromissos durante o dia, né? Além de cuidar da criança, temos que arrumar para a escola, tem o trabalho, tem que arrumar a casa, tem que preparar a alimentação, voltar a buscar a criança da escola, trabalhar novamente, enfim. São várias tarefas que a gente tem durante o dia. Mas mesmo dentro dessas tarefas, nós temos pequenas partes do dia que nós temos um tempo de qualidade com o nosso filho. E a gente acaba pensando que isso não é um tempo suficiente para fazer uma estimulação, né? Então, na maioria das vezes, a gente acaba passando o dia inteiro e falando, não tive tempo nenhum para fazer a estimulação. Mas teve o horário que a criança acordou, você preparou ela para ir para a escola. Teve a hora do almoço ou a hora do jantar, você sentou ali com a criança. Teve a hora do banho, você estava ali ajudando a criança a tomar banho. Então, se a gente pegar a hora de acordar, a hora do banho, as refeições, o trajeto de carro ou do que seja que você está levando a criança para a escola, você tem esse tempo também com a criança. E a hora de dormir. Aqui eu coloquei 5 períodos do dia que a gente está com a criança. São 5 períodos que a gente tem tempo de qualidade com a criança. Mas como assim tempo de qualidade? Eu estou na correria. As atividades que eu mostro aqui no perfil do Instagram, né, no canal do YouTube, são atividades simples que você deve utilizar elas nesses momentos que você está com a criança. Mesmo sem precisar anotar no relógio, 7 horas eu vou parar para estimular a criança. Não precisa marcar tempo para estimular a criança. Você deve utilizar esses pequenos espaços que você tem durante o dia, né? A criança acordou, você pode ali já acordar ela cantando uma música, né? Estimulando ela a partir do canto, na hora do banho, na hora das refeições. Cantar uma música que, por exemplo, fala da refeição, né? Igual aquela música do lanchinho, meu lanchinho, vou comer. Aqui você já está preparando a criança para a hora do lanche, para a hora do almoço, da janta, que seja. Vai escovar os dentes. Cria uma melodia ali para convidar a criança para escovar os dentes. Aqui você já está dando previsibilidade para ela. Quando você dá previsibilidade, a criança autista ela consegue se organizar melhor. As chances dela se desregular é muito menor, porque ela vai se acostumando. Claro que se você fizer isso uma vez e for tentar repetir daqui a um mês, talvez ela não consiga memorizar, internalizar isso, que essa música que você está cantando, você está preparando ela para algum momento, né? Mas o que isso tem a ver, essa preparação, o que isso tem a ver com o desenvolvimento da comunicação? Dentro desses períodos musicais, você pode estar fazendo pausas intencionais na música. Quando a criança já conhece aquela música, você está cantando todos os dias com ela, preparando para a hora do banho, preparando para a hora de escovar os dentes, a hora da refeição, a hora de ir para a escola, a hora de dormir. Quando você cria essas melodias e começa a cantar com a criança, aqui eu não estou falando de nada profissional, não precisa ter conhecimento avançado em música para fazer isso. Você cria uma melodia simples ali, igual essa, meu lanchinho, vou comer, pronto. Esse tipo de atividade que eu ensino aqui, e vocês acabam preparando a criança, dando previsibilidade para ela, e vocês podem utilizar pausas no meio dessas canções para estimular a fala da criança, ou um gesto, ou um olhar, que seja em qual período que ela esteja da comunicação. Aqui você está dando uma preparação para ela. E de acordo com as respostas que ela vai te dando, você vai aumentando o nível de dificuldade da estimulação, né? Incentivando para que a criança evolua
e dê uma resposta cada vez mais apurada em relação ao que você está sugerindo para ela, tá? Então aqui nesses períodos que eu falei aqui, se a gente for calcular, você tem em média de 1 hora, né, de tempo com a criança. Essa 1 hora, né, é o tempo mínimo que eu estou dizendo aqui. Talvez você tenha mais tempo de qualidade com a criança, isso é melhor ainda. Mas quando a gente pensa só nesses períodos que eu falei aqui, que toda a família tem com a criança, só aqui já dá em média de 50 minutos, 1 hora por dia. Aí você pensa, 1 hora por dia, é pouco, né, David? Pode ser pouco, você pensando em um dia, pode ser pouco, 1 hora. Mas para quem não está fazendo nada, 1 hora já é muito. Agora você pega essa 1 hora e multiplica pela semana. São 7 dias, são 7 horas de estimulação. Agora pega isso e multiplica no mês. 7, 14, 28. 28 horas. Vocês não têm noção o quanto uma criança pode evoluir com 28 horas de estimulação. Isso 1 hora por dia. Tá? Então, falta de tempo, sim, é uma realidade do brasileiro, trabalhador comum, é uma realidade nossa. Tá? Só que dentro desse período de tempo que você tem durante o dia, você consegue utilizar recursos musicais, estimulações, né, atividades estruturadas com música para estimular mesmo sem ter que parar, sentar na frente da criança para estimular ela. Então, a ideia aqui não é criar mais tempo. Eu sei que não tem como aumentar o tempo que você tem no dia. Só que se você pensar dessa forma que eu estou falando aqui, utilizar esses momentos que já acontecem no dia de qualquer pessoa, você consegue pelo menos 1 hora de estimulação diária com a criança, certo? Multiplicando pelo mês 28 horas de estimulação, certo? Aí multiplica isso em 1 ano. É bastante horas de estimulação. É aí que a gente começa a ter uma perspectiva de evolução na comunicação, certo? Então, falta de tempo, além de ser uma realidade, que eu reconheço, tá? Mas nós temos que pensar também como um erro, pensar que a gente não tem momento nenhum de tempo de qualidade com a criança. Se você pensar dessa forma, vai mudar o teu posicionamento, você vai olhar para esses períodos, né, com uma intenção de aproveitá-los. Quando você começa a aproveitar esses momentos, você vai ver que é possível estimular a criança, mesmo na hora que está acordando ela, mesmo na hora que está dando banho, que ela está na refeição. É possível sim a gente fazer atividades que estimulam a comunicação nesses momentos que todo mundo tem, tá? Toda criança acorda, toda criança vai para a escola, toda criança tem um momento de refeição, toda criança tem o período que está indo para a escola, da casa até na escola. Toda criança tem o período de volta da escola para casa, toda criança tem a janta, toda criança tem a hora de dormir. Então, nesses períodos aqui, a gente já consegue 1 hora de estimulação com a criança, ok? Vamos para o segundo erro, esperar pelo terapeuta, tá? Claro que aqui no Brasil, né, quando a gente consegue um horário com o terapeuta, já é um grande avanço, né? E nas pesquisas recentes que saiu, nós temos um dado que a média de estimulação que a criança faz é de 1 hora por semana. Tá? Claro, tem crianças que nem isso, né? Tem alguns alunos aqui do meu curso que comentam comigo que faz 30 minutos por semana de terapia, tá? E calculando essa média de 1 hora, nem toda criança tem isso, mas calculando essa média de 1 hora por semana, nós teremos 1% do tempo da semana com o terapeuta. Os outros 99% a criança fica com a família. Claro que se a gente pegar o período de escola ali, né, na live anterior da semana passada, eu coloquei esses números bem detalhados aqui para as famílias, né? Uma média de 12% do tempo a criança fica na escola. Tá? 12% do tempo na escola, 1% do tempo com o terapeuta
e os outros 87% do tempo com a família. Então não tem como a gente esperar pelo terapeuta que só tem 1%. Ah, David, você está dizendo que não é importante a terapia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Com certeza é importante. Só que o terapeuta, com esse 1%, ele vai plantar a semente. Ele vai estimular, vai fazer o trabalho dele ali, vai tentar desenvolver a comunicação da criança, fazer as atividades estruturadas, certo? A criança vai estar preparada para a evolução. Só que quando não tem essa continuidade em casa, é como se a semente plantada pelo terapeuta não fosse regada em casa. E planta que não é regada, ela não cresce. Tá? Então a comunicação ela precisa ser estimulada em casa. Não tem como a gente esperar somente pelo terapeuta, ok? Vamos para a terceiro erro. Esperar o tempo da criança. É muito comum a gente ouvir essa frase, né? Ah, tem que esperar o tempo da criança. Eu mesmo já escutei várias e várias vezes, né? Alguns pais chegam e falam para mim assim, o avô dele falou com 5 anos. O tio dele falou com 4 anos. O vizinho falou que o pai dele começou a falar com 3, 4, 5 anos, que seja. Não tem como a gente esperar o tempo da criança. Não é assim que funciona. Existem os marcos do desenvolvimento. Falo bastante aqui no Instagram sobre os marcos do desenvolvimento. Falo também no YouTube. Os marcos do desenvolvimento, eles existem e a gente precisa estar atentos. Quem tem criança, quem é professor, quem é terapeuta, né, já sabe disso, né? Agora tem muitos pais que não têm noção ainda dos marcos do desenvolvimento. A gente precisa estar atento a eles. Tá? David, mas como encontrar esses marcos do desenvolvimento? Uma pesquisa rápida que você faz na internet aí, pesquisa lá, marcos do desenvolvimento da comunicação. Você já vai encontrar um monte de arquivo sobre esses marcos do desenvolvimento. Tá? Na carteirinha de vacina mesmo, tem lá alguns dados, né, sobre os marcos do desenvolvimento. Ali por volta de 6 meses, a criança já tem que manter o contato visual, começa com alguns balbucios, né? Mamamá, papapá. Com cerca de 1 ano, a criança já começa a desenvolver as primeiras palavras. Ali por volta de 2 anos, a criança já tem que estar falando média de 50 a 300 palavras. Então, assim, não é comum uma criança com 4, 5 anos não falar. Então, não dá para ficar esperando o tempo da criança. A ciência mesmo nos traz que uma criança que por volta dos 5 anos não desenvolveu a fala ainda, muito pouco provável que ela venha desenvolver essa comunicação de forma funcional. Então você está dizendo, David, que a criança passou de 5 anos, não tem mais o que fazer, não dá para estimular mais. Não, não é isso que eu estou falando. A partir de 5 anos começa a ficar mais difícil da gente conseguir fala. A criança pode até aprender a falar 1, 2, 10, 20 palavrinhas ali, mas a funcionalidade, usar essas palavras com função, vai ser mais difícil. Tá? Então, ali por volta de 2 a 3 anos é o momento mais interessante para a gente fazer essa estimulação da fala. Por quê? De 2 a 3 anos está acontecendo um evento no nosso cérebro chamado neuroplasticidade, tá? Na verdade, assim, a neuroplasticidade ela acontece pela vida toda. Só que de 2 a 3 anos, ali, de 1 ano e meio a 3 anos, é um período de maior atividade do cérebro. Então, essa neuroplasticidade ela acontece com maior atividade. Então, sabe aquela frase que a gente fala? A criança é uma esponjinha, tudo que a gente fala, ela aprende. É mais ou menos por aí. A criança ela está mais propensa a desenvolver habilidades, né? Entre 1 ano e meio, 3 anos, 3 anos e meio. Passou disso, 4, 5 anos, não quer dizer que ela não possa evoluir. Pode sim, tá? Mas cada vez, quanto mais tarde, mais difícil da gente conseguir resultados significativos, né? E a gente tem que pensar no futuro da criança. Então, assim, qual que vai ser a funcionalidade dessa criança? Tá? Ela já fala? Ela já emite comunicação funcional?
Ou ela se comunica funcionalmente por gesto, tá? A comunicação não é limitada à fala. Também repito isso daqui muitas e muitas vezes. A comunicação, ela não é limitada à fala, tá? Por gesto, olhares, imitação, isso também pode ser formas de comunicação. E isso a gente pode desenvolver em qualquer idade, tá? A comunicação, ela pode acontecer mesmo sem fala. Isso é importante a gente entender, tá? Então, quando a gente pensa ali que a partir dos 5 anos fica cada vez mais difícil da gente desenvolver a fala, isso é ciência, isso é um fato. Mas não quer dizer que a gente não possa desenvolver habilidades de comunicação. A criança pode se comunicar mesmo sem a fala, ok? Então, esperar, aqui o erro 3 que eu coloquei, né? Esperar o tempo da criança, não existe isso, tá? Não podemos esperar e achar que a criança vai desenvolver a fala sozinha. Precisamos estar atentos aos marcos do desenvolvimento. É melhor pecar por cuidado do que por falta de cuidado. Percebeu alguma alteração, alguma dificuldade? Percebeu que a criança está atrasada em algum aspecto ali da comunicação? Claro que não só da comunicação, né? Os marcos do desenvolvimento existem para outros aspectos também. Aspectos motores, aspectos sociais, enfim, aspectos cognitivos. Aqui a gente está falando de comunicação. Mas a gente tem que estar atento aos marcos do desenvolvimento global, geral da criança, não só da comunicação, tá? Mas percebeu alguma dificuldade, percebeu que a criança está apresentando algum atraso, comece imediatamente a estimulação, tá? Aqui no Instagram eu sempre estou trazendo dicas de como estimular, mesmo sem ser, claro que eu falo de música aqui, né? Mesmo sem ser profissional da música, mesmo sem ter conhecimento avançado em música, são atividades simples que qualquer pessoa consegue executar, tá? Então, percebeu alguma dificuldade ali, algum atraso, já começa a estimulação, mesmo antes de conseguir vaga com o terapeuta, mesmo antes de consulta, de laudo, já começa a estimulação, ok? Vamos para o quarto erro. Achar que não é capaz. Muitos pais acabam travando nesse erro aqui, tá? Nessa dificuldade de achar que não é capaz de estimular a comunicação da criança. Participam de congresso, participam de cursos, vê vídeo na internet, faz formação disso, faz formação daquilo e nunca começam a estimulação. Não adianta nada esse monte de conhecimento guardado aqui na cabeça se não está utilizando para nada. Então, aprendeu, fez algum curso, assistiu algum vídeo, tenta aplicar aquilo que está assistindo, aquilo que está aprendendo, tá? E mesmo sem ter conhecimento nenhum, você tem que ter momento de interação com a criança, momento de presença. A comunicação, ela não nasce da insistência, você ficar insistindo, fala isso, fala bola, fala carro. Não é assim que surge a comunicação. A comunicação, ela surge de presença. Você tem que estar presente e ter conexão com a criança. A partir do momento que você consegue essa presença, essa conexão, aí sim a criança está mais receptiva aos estímulos e aí sim você consegue ir avançando, né, no desenvolvimento da comunicação. Mas precisa começar. Comece com o que você tem agora, com o que você sabe agora, mas comece. Utilize aqueles períodos que eu falei lá, né? A hora de acordar, já começa a estimular a criança, cantando, dando pausas para ela tentar responder. Começa com o que você tem, começa com o que você sabe. Entra aqui no meu perfil, vai rolando os vídeos ali, você vai encontrar várias formas de estimular a criança diferente, ok? Vamos para o quinto e último erro. Não enxergar as pequenas respostas da criança. Essa daqui é uma das mais importantes, uma das mais clássicas que acontecem com a maioria das famílias, tá? Muitas vezes nós tentamos estimular a criança e achamos que ela não deu resposta. E a gente tenta, a criança não dá resposta. Aí a gente tenta mais uma vez, não deu resposta. A gente tenta outra vez, a criança não responde. E a gente acha que o problema é com a criança, que ela não está respondendo.
Muitas vezes o problema não é a falta de resposta da criança. Muitas vezes é você que não está percebendo a pequena resposta que ela está dando. Muitas vezes a gente tenta estimular uma palavra, para ela falar uma palavra. Fala bola, fala carro, e a criança não responde. Mas na verdade, ela não está preparada ainda para falar aquela palavra. Se ela não tem base para falar aquela palavra, ela não vai te dar esse retorno. Às vezes você fala com ela, ela te dá um olhar, ela dá atenção, ela olha para você, ou ela faz um gesto, ela te pega pelo braço e você ignora isso, porque você está esperando uma palavra, está esperando uma frase e você acha que a criança não respondeu. Mas na verdade, talvez só esse olhar que ela te deu, só o gesto de pegar ali na tua mão ou apontar, às vezes nem olhou, a criança nem olhou, mas ela mudou a postura corporal, ela já deu, vamos dizer, um pingo de atenção para você, já pode ser uma resposta que a criança está dando. Mas o que acontece? Como a gente não está querendo aquilo, a gente quer uma palavra, a gente acaba não reforçando, a gente acaba não validando essa resposta que a criança deu. E o que acontece quando a gente não valida a resposta? A gente acaba pensando que a criança não emitiu nada e ela acaba achando que aquilo que ela emitiu não funcionou. Quando ela acha que aquilo não funcionou, porque você não validou, não reforçou, não deu atenção para aquilo, ela para de emitir aquele comportamento. Aí a comunicação, em vez de evoluir, ela acaba regredindo, a criança acaba se fechando mais. Então, repetindo para o pessoal que está entrando aí, muitas vezes a gente acaba esperando uma resposta da criança na estimulação e a criança não dá aquela resposta. Mas ela não está preparada ainda para emitir aquele tipo de resposta, como uma fala, que a maioria das vezes a gente quer uma fala, que é uma palavra, que é uma frase, e a criança não responde aquilo, a gente não reforça a tentativa dela pelo olhar, pelo gesto, por uma imitação que ela fez, a gente acaba não reforçando esse pequeno esforço que ela teve e ela acaba achando que aquilo não está funcionando, que ela não se comunicou e ela acaba se fechando, que ela acaba não emitindo mais aquele comportamento. Então nós precisamos aprender a observar os pequenos gestos de comunicação que a criança faz. Quando ela emite um contato visual, quando ela aponta, quando ela imita, nós precisamos reforçar. Já falei bastante aqui também sobre reforçador, mas vou dar uma pincelada breve aqui. Reforçador é agradar a criança por uma pequena resposta aproximada ou incompleta que ela deu. Agradar como? Você pode dar parabéns para ela, bater palmas, falar muito bem, parabéns, isso, ótimo. Ou você pode entregar um reforçador físico, um brinquedo, algo que a criança goste. Entrega para ela, faz ela entender que aquela pequena resposta que ela deu, aquilo foi legal, aquilo está certo. Isso vai aumentar as chances de você obter essa resposta novamente. Então, se a criança não costuma emitir contato visual, não costuma gesticular, não costuma te puxar pelo braço, quando ela emite esse comportamento, você precisa reforçar. Você precisa dar atenção, precisa validar essas pequenas intenções de comunicação. A comunicação não é só fala, então você não tem que ficar estimulando somente a fala. Às vezes a criança não está com a base preparada ainda para emitir uma fala. E você precisa validar essas pequenas ações que a criança faz. Essas pequenas intenções de comunicação. Ela vai entender que aquilo é legal e vai repetir novamente e novamente e novamente, até que você consiga ir aumentando o nível de dificuldade da estimulação e ela possa ir progredindo, evoluindo na comunicação, tá? Então,
valide qualquer resposta aproximada ou incompleta que a criança emitir, ok? Então aqui, pessoal, eu passei pelos 5 principais erros, né, que acabamos cometendo na estimulação, mas eu deixei um bônus especial aqui para vocês, mais um erro. Isso é prático, que você já pode utilizar hoje, já pode pensar hoje e utilizar isso para a estimulação. Pular etapas é o 6º erro, tá? Eu prometi 5, mas estou dando mais um erro aqui de bônus, tá? Pular etapas, tá? É bem parecido com o que eu falei anteriormente, né? Com o que a gente espera estimular da criança e a resposta que ela acaba dando, talvez não é bem o que a gente esperava, a gente acaba não validando, né? Mas pular etapas eu vou deixar de um jeito bem claro para vocês e vou desenhar para que não esqueçam mais, tá? Vamos pensar nas etapas da comunicação como uma escada, tá? Então, vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês um rascunho de uma escada. Ok? Aqui temos uma escada. O que nós temos aqui em cima é a comunicação funcional. É aqui que a gente quer chegar. Na comunicação funcional, nas palavras, nas frases, né? Uma comunicação que tem um resultado, né? Que a criança consiga pedir alguma coisa, que a criança consiga mostrar o que ela quer. Isso é comunicação funcional, é algo que ela emite que você entende e retorna para ela, né? O que é a comunicação? A comunicação é quando a gente emite um comportamento que tem uma ação no ambiente ou uma ação no outro. Por exemplo, eu quero um copo d'água. Se eu pedir para alguém, pega um copo d'água para mim, por favor, a pessoa vai entender que eu quero um copo d'água e vai me trazer a água. Então, eu me comuniquei verbalmente, eu falei, e a pessoa trouxe água para mim, né? Isso é uma comunicação funcional. Emitir um comunicado, a pessoa entendeu, compreendeu, trouxe o que eu pedi. Então, teve uma alteração ali na pessoa e no ambiente. Eu recebi a água que eu estava procurando, tá? E, como eu disse no erro anterior ali, nós tentamos estimular já a fala funcional da criança. Pensamos em comunicação, vou estimular a comunicação. A gente pensa em estimular, eu quero que ela fala bola. Então, vou mostrar uma bola e apontar para a bola e falar, fala bola, fala bola. O que a gente está tentando? A gente está tentando já chegar aqui, na comunicação funcional. Mas nem sempre, muito pouco provável que a criança já vai emitir esse comportamento, já vai emitir essa fala funcional. Por quê? Porque muitas vezes ela está aqui, na base. Muitas vezes ela está desenvolvendo ainda o contato visual. Muitas vezes ela está aqui ainda desenvolvendo a atenção, ou às vezes os gestos, a imitação. Então pode ser que a sua criança esteja aqui, ainda no contato visual. E você já está tentando estimular a comunicação funcional. Você está pulando etapas. Ou às vezes a criança está aqui desenvolvendo a atenção ainda para se comunicar. Ou às vezes a criança só está conseguindo no momento emitir gestos. Ou ela já consegue fazer uma imitação, mas ainda não está preparada, a base não está preparada para a comunicação funcional, para olhar um objeto e falar o nome daquele objeto. Não tem ainda esse nível de funcionalidade. E é um erro extremamente comum, pular etapas, tá? Então, assim, você não deve começar pelo topo, você deve começar pela base. Identificar, observar em que fase que a criança está no momento. Ela já emite contato visual? Ela já tem atenção quando você fala com ela? Ela já te dá atenção? Ela já imita? Ela já tem intenção comunicativa?
para depois você chegar na fase, lá no topo, dela associar o nome dos objetos, começar a produzir a fala, ou que seja uma comunicação alternativa, que não seja pela fala, né, mas ela entende o que você está pedindo e ela se comunica de uma outra forma, mesmo que não seja através da fala. Mas primeiramente você tem que observar em que fase que a criança está. Tá? Vale a pena diferenciar uma coisa aqui agora, tá? Identificar em que fase que a criança está. Preste bem atenção nisso aqui. Identificar a fase que a criança está é diferente de esperar o tempo da criança. Lembra que eu falei lá no erro 3, se eu não me engano aqui? Isso mesmo, no erro 3. Esperar pelo tempo da criança. É diferente, a gente já sabe, eu já falei para vocês que esperar pelo tempo não existe. Existem os marcos do desenvolvimento e a gente tem que estimular através deles, tá? Mas agora identificar a fase e respeitar a fase que a criança está, isso é fundamental. Se você não respeita a fase que ela está, já quer estimular lá o topo da escada, que é o objetivo final, é onde você quer chegar, a comunicação funcional, não vai dar certo. A criança ainda não está com a base preparada para te dar a resposta que você está pedindo. Tá? Pensa nessa escada. Pensa nessa escada. Eu quis desenhar aqui porque é algo visual para vocês memorizarem. É uma das principais dificuldades, um dos principais erros que as famílias cometem. Tá? Tentar estimular já no objetivo final. Não é assim. A comunicação ela não começa pela fala, muito pelo contrário. Existem muitas outras habilidades que a gente precisa estimular antes de chegar na fala funcional. Tá? Aqui no Instagram eu falo dos pilares, né? Dentro do treinamento MPD também falo bastante dos pilares da comunicação. Então esses pilares eles são pré-requisitos para o desenvolvimento da comunicação. Fala, Vinícius, chegando agora. Sensacional. Então, pessoal, esse último erro que eu coloquei aqui, ele é fundamental. Se vocês não terem noção que a gente precisa identificar a fase da criança, vocês dificilmente vão conseguir resultados na comunicação. Tá? Pensem primeiro nos pilares, na base da escada. Desenvolver o contato visual, atenção conjunta, imitação. Tá? Todos esses pilares, eles fazem parte de uma habilidade menor do que a comunicação. Juntando esses pilares, é que a criança vai ter a base para começar a emitir a fala funcional. Sem essa base, não existe comunicação funcional, ok? Então, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, eu vou fazer um resumo para o pessoal que entrou agora e depois eu vou deixar a live salva também para vocês assistirem com mais tempo aí, com mais calma, tá? Eu falei sobre 6 erros, né? Um erro a mais aqui eu coloquei de bônus para vocês, fiz esse desenho da escada, para vocês entenderem aonde a gente começa estimulando, tá? Então, o primeiro erro, eu falei sobre falta de tempo. Muitos pais, muitas famílias relatam a falta de tempo, tá? Sim, a falta de tempo é uma realidade, mas nós devemos explorar e utilizar os tempos que a gente tem durante o dia com a criança. A criança acordou, muito bem, dá para você começar a estimular ela ali no momento que está chamando ela para levantar. Ao invés de falar, vamos levantar, está na hora de ir para a escola e tudo mais, começa cantando a música, estimulando, dando pausas para ela responder. Utiliza a música que ela gosta ou cria uma melodia, né, para marcar essa hora de levantar. Uma melodia para a hora de escovar os dentes. A criança está lá escovando o dente, você está cantando junto com ela. Deixa mais divertido esse momento. O trajeto de ir para a escola, voltar da escola, a hora da alimentação, a hora do banho, a hora de dormir, todos esses momentos, se vocês
colocarem ali, somarem esses momentos que todos os dias acontecem, dá mais ou menos 50 minutos a 1 hora todos os dias. Então são 7 horas de estimulação na semana, 28 horas de estimulação no mês. Para quem fala que não tem tempo, que não consegue estimular a criança, passar de 0 para 28 horas de estimulação por mês, eu garanto que vocês vão ter resultado. Garanto. Né? Se fizer da forma correta, como eu estou colocando aqui, não tem como não ter evolução. Tá? Então, falta de tempo, a gente tem que tirar isso de achar que é uma realidade e colocar como possibilidade. Tá? Eu sei que é muito corrido, mas a gente precisa saber otimizar o nosso tempo e utilizar esses momentos que eu falei para ir adicionando atividades estruturadas, cantar com a criança, nesses momentos, sem precisar de hora marcada. Às 8 horas, às 7 horas eu vou sentar e estimular minha criança. Não vai acabar passando e vai ser mais um dia que não estimulou a criança. Beleza? Então, utilize esses momentos, mesmo sem precisar parar para estimular a criança. Se tem momento para parar e estimular a criança por 30 minutos, aí já é outra história. Aí a gente já começa a pensar de uma outra forma, com mais atividades, mais possibilidades, mas mesmo que não tenha esses momentos para sentar e estimular a criança, se você otimizar seu tempo ali, olhar com calma e ver dessa forma que eu estou explicando aqui, você consegue pelo menos 50 minutos a 1 hora por dia com a criança, ok? Isso vai dar quase 30 horas no mês. Segundo erro, esperar pelo terapeuta. Repetindo rapidinho aqui, o terapeuta tem 1% do tempo com a criança, você tem 98% do tempo com a criança. Se for descontar o tempo da escola, a escola tem uns 12% do tempo da criança durante a semana. Mesmo assim, você ainda fica com 87% do tempo da semana com a criança. Então, o terapeuta, a escola ali, eles vão plantar a semente, mas quem rega essa semente e faz o desenvolvimento acontecer é você, nesses 87% de tempo que você tem com a criança, tá? Terceiro erro, esperar o tempo da criança. Repetindo mais uma vez aqui, não existe isso, esperar o tempo da criança. Nós temos os marcos do desenvolvimento, que é a ciência que colocou detalhado o que a criança precisa emitir em determinada idade. Tá? Não é uma regra, não é uma régua que todas as crianças vão desenvolver do mesmo jeito, mas é uma base. Tá? Se essa base, o desenvolvimento da criança está muito fora dessa base, a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Tá? Chegou com 1 ano, não falou nada, não se comunica, 2 anos, não se comunicou, já é a hora de começar. Eu costumo dizer que a melhor hora para começar a estimulação, o melhor momento foi ontem. E o segundo melhor momento é agora. Boa noite, Marcela. Então, pessoal, não esperem por tempo da criança. Meu vizinho falou que o pai dele começou a falar com 5 anos. Não espere, tá? Não é assim que funciona. Pode ser sim que a criança tenha dificuldade e comece a falar com 5 anos. Mas isso vai acontecer se você estimular. Ela sozinha ela não vai aprender a falar, não vai aprender a se comunicar. Precisa de terapias? Precisa. Precisa de estimulação em casa? Sem dúvidas. Mas tem que ser estimulada. A criança sozinha não vai aprender a se comunicar, ok? Não esperem o tempo da criança. Achar que não é capaz, vai em congresso, faz curso na internet, assiste vídeo no YouTube, lê livro, lê artigo e nunca começa a estimular a criança. Sempre acha que o que sabe não é o suficiente. Tá? Comece com o que você tem, tá? Entre aqui no meu canal, vá olhando os vídeos, tem muita atividade aqui que eu coloco aqui para vocês, exemplos de atividades, né? Na live anterior que eu fiz semana passada, dei várias dicas de atividades para se fazer também, tá? Atividades simples, que não precisa ser profissional da música ou profissional da área da saúde para executar, ok? Comece com o que você tem, mas estimule. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não espere terminar um curso que está fazendo. Não espera concluir, sei lá qual formação.
comece com o que você tem agora, mas comece, tá? Não enxergar as pequenas, quinto erro, né? Não enxergar as pequenas respostas da criança, tá? Às vezes você tenta ali estimular a fala dela e a criança não emite a fala porque ainda não está preparada, mas ela emitiu um contato visual, ou ela fez um gesto, ela fez uma imitação, e você acaba não valorizando isso porque você está esperando a palavra, está esperando a frase, e a criança não emitiu essa frase. Mas às vezes ela fez um esforço danado para ela manter um contato visual, ou ela fez um esforço danado para fazer um gesto, para imitar algum movimento que você fez ali. Então aprenda a valorizar essas pequenas ações que a criança faz. Às vezes é isso que ela consegue naquele momento. Se ela consegue só um contato visual, ou dar atenção, ou gesticular, imitar, valoriza essas pequenas ações da criança. Bate palma, parabéns, muito bem, você foi bem, tá ótimo. Ou entrega algum brinquedo, isso, olha o que você ganhou aqui, ó. Foi muito bem, parabéns. Você vai descobrir com o tempo o que a criança gosta, o que faz ela se sentir animada ali por ter emitido aquele comportamento. E a partir disso, a criança vai começando a entender que está funcionando aquilo que ela está fazendo. Se está funcionando, ela vai começar a emitir isso com mais frequência. Conforme ela emite esse comportamento com mais frequência, a gente vai fortalecendo a base, ela vai ficando preparada, ela vai se preparando para níveis mais difíceis de comunicação, níveis mais avançados de comunicação. Aí sim a gente vai subindo aqueles degraus ali da escada que eu mostrei anteriormente para vocês, ok? E o erro bônus que eu coloquei aqui para vocês, eu prometi 5, né? E falei de 6 erros, é pular etapas. Desenhei essa escada e mostrei para vocês que o que vocês estão procurando, querendo chegar, é aqui na comunicação funcional. Mas isso é o topo da escada. Muitas vezes a criança não está com a base preparada ainda para emitir essa comunicação funcional. E não adianta ficar pedindo para ela, fala bola, fala carro, fala casa, fala isso, fala aquilo outro. Se a criança não tem a motivação para falar aquilo ali, se a criança não tem a base preparada para falar aquela palavra ou aquela frase que você está procurando, ela simplesmente não vai emitir aquilo. Tá? Mas você tem que estar atento às etapas e o momento que a criança se encontra na comunicação. Pode ser que ela esteja conseguindo um contato visual, pode ser que nem contato visual ela esteja emitindo ainda. E você precisa começar a estimulação por aí. Contato visual, em seguida atenção conjunta, os gestos, imitação. É aqui que você tem que focar. No que a criança está começando a emitir. Vinícius pediu para revisar a escada. Ok, Vinícius, no sexto erro que eu comentei aqui, né, eu falei que o desenvolvimento da comunicação é como se fosse uma escada. Desenhei aqui a escada, certo? E vamos imaginar que o topo da escada é a comunicação funcional. Comunicação funcional é onde todos nós queremos que a criança chegue. É o objetivo principal. É a comunicação funcional. É falar uma palavra, é falar uma frase, é pedir água, né? É mostrar algo. Se a criança às vezes não tem, é uma criança não verbal, talvez ela se comunique funcionalmente, mas sem a fala, né? Mas é aqui que a gente está querendo chegar, ok? Só que o que acontece? Às vezes a criança ainda não está preparada para emitir essa comunicação funcional. E a gente fica insistindo aqui, fala isso, fala aquilo outro. E a criança não tem a base, nem motivação ainda para falar aquela palavra ou aquela frase que você está pedindo. Mas às vezes a criança, ela está emitindo um contato visual, às vezes ela tem atenção, às vezes ela está se comunicando por gesto, às vezes ela já está fazendo algumas imitações. E quando a criança emite esses comportamentos aqui, a gente precisa pensar que essa é a base da comunicação. É por aqui que a gente começa a estimulação. E não lá direto na comunicação funcional. Então, ao invés de você ficar pedindo para a criança repetir palavras, começa a estimular o contato visual. Tá? A criança já está emitindo bem o contato visual? Ok. Aí você sobe de nível, vai para a atenção conjunta. Começa a apontar para ver se a criança olha onde você está apontando. Se ela divide a atenção com você em algo.
Se você mostra um brinquedo ou aponta para um brinquedo, se tem essa triangulação de atenção, ela olha junto com você, ela olha para você, ela sorri, às vezes você comenta sobre algo, mostra um passarinho, um avião que está passando, ela consegue ter esse nível de atenção conjunta? Se ela consegue isso, está conseguindo segurar a atenção ali por alguns minutos, ela tem essa triangulação de atenção, ok? Aí você vai para os próximas etapas, né? Que são os gestos, as imitações. A criança ela consegue te imitar? Você canta uma música ali, por exemplo, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. A criança consegue te imitar? Consegue fazer esses movimentos junto com você? Se ela está conseguindo esses movimentos junto com você, ok, você vai subindo de etapa, entende? Então, o que eu falo aqui, né? Eu dei só esse exemplo da escada. Eu falo bastante isso dentro do treinamento MPD, são os pilares da comunicação. Então, é degrau por degrau. A gente não pode começar a estimulação da comunicação já tentando fazer a criança falar palavras, frases. Não é assim que funciona. A gente tem que atacar ali primeiro na base, certo? Identificar em que etapa a criança está. Eu fiz uma diferenciação ali também que entender a etapa que a criança está é diferente de esperar pelo tempo da criança, tá? Não existe esperar pelo tempo da criança. Tem os marcos do desenvolvimento. Chegou a 6 meses, não emitiu contato visual, não teve tal comportamento, já é um atraso. Chegou com 1 ano, não está emitindo os balbucios, mamamá, papapá, bababá, já está com um atraso. Chegou com 1 ano e meio, 2 anos, não está falando ali pelo menos 20, 30, 50 palavras, já está com atraso. Ok, tem atraso, a gente sabe que tem atraso, mas vamos identificar em que fase essa criança está. Ela já tem contato visual? Ela já tem atenção conjunta? Ela já faz imitação? Ela tem intenção de se comunicar? Ela te puxa pelo braço? Ela aponta? De alguma forma ela tenta se comunicar? Até a gente chegar no último pilar que eu trabalho no treinamento MPD ali, que é a associação de som e significado. Aí sim a gente vai começar a mostrar objetos e fazer com que a criança associe o nome, por exemplo, mostra uma bola para ela, associar o nome bola ao objeto bola. Mas é só nessa quinta etapa, é só nesse quinto degrau da escada. É só nesse quinto pilar da comunicação que a gente chega ali. Então a maioria das famílias, até alguns profissionais, alguns professores acabam pulando essa etapa e tenta ficar repetindo palavras ali para a criança emitir, né? Repete, fala bola, fala cá. E não é assim que funciona. A gente precisa identificar em que etapa a criança está e começar trabalhando nesta etapa. E valorizar os pequenos sinais, as pequenas intenções que a criança traz para a gente. Seja contato visual, imitação, que seja valorizar isso. Uma criança autista, ela só desenvolve através de reforçadores. Se ela dá uma resposta ali para você correta ou aproximada ou fracionada e você ignora aquela resposta da criança, dificilmente ela vai emitir aquela resposta novamente se ela não for compensada por aquilo, tá? Então entregue um reforçador, faça uma festa com a criança, se ela gostar de abraço, abraça, bate palmas, entrega um objeto que ela gosta, um objeto físico ali mesmo, né? Entrega para ela, faz com que ela se sinta realizada em emitir aquele comportamento. As chances dela emitir esse comportamento novamente em uma próxima tentativa vai ser muito maior. Agora, se ela emite esse comportamento, mesmo que seja fracionado ali, que seja próximo ao que você estava tentando estimular, e você não valorizar isso, você ignorar isso, a chance dela emitir isso novamente vai diminuir drasticamente, tá? Então, reforce os pequenos gestos, as pequenas intenções que a criança apresentar, tá? Não pense em ficar só estimulando palavra ali, fala isso, fala aquilo outro. Isso é o final, isso é o objetivo final do trabalho da comunicação, certo? Então, pessoal, quem quiser mais dicas sobre o desenvolvimento da comunicação, mais dicas de atividades,
certo? Se quiser conversar individualmente, manda mensagem para mim lá no direct, que eu vou conversar com você particularmente, vou entender qual que é o seu cenário, quais são as suas dificuldades, o que você está trabalhando no momento e vou te ajudar em relação ao desenvolvimento da comunicação, tá? Vou abrir aqui rapidinho agora para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, pode mandar aí que eu vou tentar responder para vocês. Em seguida a gente vai fechando, ok? Perguntas? Ok, não havendo nenhuma pergunta, nós vamos encerrando por aqui, tá? Um ótimo restinho de domingo para vocês e quem quiser mais ajuda, mais dicas, estou iniciando a minha caminhada agora de musicoterapeuta, tenho dificuldade no início da sessão. Ok, Marcela, qual que é a sua dificuldade no início da sessão? Manda mais detalhada a pergunta. Manda uma pergunta para que eu possa te responder. Para me entender melhor qual que é a sua dificuldade. Boa noite. Boa noite, Bruna. Marcela, tenta mandar uma pergunta mais detalhada para mim poder te ajudar aqui. A sua dificuldade no início da sessão seria de engajar com a criança? Você trabalha como estimular a criança ao acordar. Ok. Uma das atividades mais simples que eu comento aqui, de uma forma mais básica, mais natural que existe, e vocês ainda conseguir proporcionar um momento de estímulo de comunicação com a criança é através do cantar. Ok, como que a gente vai utilizar esse cantar com a criança? O que você pode fazer para a criança acordar? Ok, o que normalmente a gente faz quando vai acordar a criança para a escola? Chama ela pelo nome, vamos, levanta, está na hora da escola, vai escovar os dentes, coloca sua roupa. O que você pode fazer? Você pode mudar esse comportamento. Ao invés de chamar a criança para acordar, pedindo para ela escovar os dentes, pedindo para ela colocar a roupa, você pode criar uma melodia simples, tá? Lembrando que, se tratando de criança autista, nós precisamos dar para ela previsibilidade. O que é previsibilidade? Fazer as coisas em uma certa ordem. Tá? Em um certo padrão. Criança autista ela gosta muito de padrão. Então o que você vai fazer? Respondendo a pergunta ali da Bruna, você vai criar uma melodia para ela levantar e colocar a roupa. Tá? Vou dar um exemplo aqui bem básico, bem rápido aqui, tá? Você vai criar essa melodia colocando dentro da música o que ela precisa fazer. Você pode começar com um bom dia. Então vai começar a música assim, mais ou menos. Vou improvisar aqui. Bom dia, vamos colocar sua roupinha. Só isso. Bom dia, vamos colocar sua roupinha. Não prolongue demais a música. Não deixe ela complicada. Eu inventei aqui agora, claro que vocês podem pensar com mais calma, elaborar uma letra mais de acordo com o que você está querendo naquele momento. Vamos imaginar que você pede para a criança acordar e colocar a roupa da escola, né? Bom dia, põe a roupa da escolinha. Pronto, colocou isso. Você precisa repetir todo santo dia do mesmo jeito. Você cantar uma vez só, a primeira vez que você cantar, pode ser que a criança até estranhe. O que está acontecendo? Ela pode pensar, minha mãe sempre me acorda ali nos berros, vamos, colocar a roupa para a escola, e hoje está cantando uma música comigo, ela vai... O que está acontecendo?
Mas daí você canta no próximo dia novamente. Bom dia, põe a roupa da escolinha. Só isso. E repete. Bom dia, põe a roupa da escolinha. Passou 2, 3, 4, 5 dias. A criança vai se acostumando. Aí sim vai tendo previsibilidade. Ela vai começando a se preparar. Ela sabe que a hora que você começou a cantar aquela música, ela já vai começar a entender. Talvez ela não faça o ato ali, né? Não emita o ato ali de trocar de roupa sozinha. Talvez você precise ajudar, né? Nos primeiros dias. Mas com o passar do tempo, isso já vai virar uma rotina para ela. Ela vai ter uma previsibilidade. Ela vai entender que, bom, tô acordando, minha mãe tá cantando essa música. O que eu faço todo dia que minha mãe canta essa música, logo na hora que eu acordo? É colocar a roupa. Vai chegar um momento que você vai dando espaço, vai dando autonomia para a criança fazer sozinha o que a música está sugerindo, que é colocar a roupa. Né? Você pode até perguntar, o que nós vamos fazer agora? Talvez ela te responda, talvez ela vá até o guarda-roupa e tenta pegar a roupa, ou talvez você já deixou a roupa ali em cima da cama para ela colocar, talvez ela já comece a se vestir sozinha, mas devagar você vai dando autonomia para ela, deixando ela fazer sozinha, certo? Tá, David, mas onde que entra a comunicação nisso? Além de você dar previsibilidade para ela, além de ela já estar acostumada com esse padrão, ela vai conseguir se localizar melhor ali no dia, o que está acontecendo, o que vem agora, o que eu vou fazer. Ainda você pode começar a fazer pausas no meio dessa música. Bom dia, põe a roupa da... Com o passar do tempo, a criança pode começar a responder, completar a sua música. Isso vai gerar um engajamento, gera ali uma conexão. Ela pode começar a completar os finais das frases da música que você vai criando. Só que é muito importante para isso funcionar. É muito simples, não é? Criar uma melodia dessa aqui para a criança acordar. Não precisa cantar afinado, não precisa de técnica musical. O que você precisa é de repetição. Você precisa fazer isso virar um padrão, uma rotina. Criou uma vez a música, a melodia, grava no teu celular, porque talvez no próximo dia talvez nem você lembre como é que você cantou. Grava ali, grava um áudio ali para você mesmo, ou grava um arquivo de áudio ali no celular. Ah, isso aqui é a música de acordar. Gravou? Bom dia, põe a roupa da escolinha. Tem que ser curto assim, que é mais fácil para a criança memorizar, mais fácil para você memorizar também, mais fácil para repetir, sem inventação nenhuma. Bom dia, põe a roupa da escolinha. Claro que aqui eu estou dando só um exemplo, tá? Vocês vão adaptar de acordo com a realidade de vocês e para o momento que vocês quiserem, né, proporcionar essa estimulação. Gravou no celular? Antes de você executar amanhã, escuta ela. Escutou lá, bom dia, está na hora da escolinha. Repete umas 3 vezes para a criança. Bom dia, põe a roupa da escolinha. Ou está na hora da escolinha, algo nesse sentido. Repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, a criança vai começar a entender isso como um padrão. Todo dia eu acordo, minha mãe está cantando essa música e a gente coloca a roupa para ir para a escola. Tá? E vai dando autonomia para a criança ir fazendo isso sozinha com o tempo. Você cantou, você deu start ali, o início, o ponto de partida, a criança começa a se preparar sozinha com essa previsibilidade. E nisso você passou 3, 4, 5, 6, 10 dias, você pode começar a ir dando espaço nessa música para a criança tentar responder, certo? Entendeu, Bruna? Ok. Deixa eu responder ali a pergunta da outra colega ali que ela mandou no início da sessão. É musicoterapeuta e tem dificuldade no início da sessão com as crianças. Marcela, você faz música de acolhida? Marcela tá aí ainda?
No início da sessão, Marcela, você faz uma música para começar a sessão ou você já começa com as atividades? Como que é o início da sua sessão? Responde aí para mim para que eu possa entender melhor. Não faz música de acolhida. Pronto, é o próximo passo que você vai fazer. Você pode definir uma música de acolhida padrão para você. Só que pode ser que não funcione para todas as crianças. Tá? Eu costumo fazer uma música de acolhida para cada criança. Claro que tem uma ou outra que eu posso repetir, tá? Só que no momento que você faz anamnese, acredito que você é musicoterapeuta, você trabalha com crianças autistas, você deve fazer uma anamnese, que é uma entrevista antes com os pais. Nessa entrevista, você também acredito que tenha coletado os dados da criança em relação à identidade sonora dela. O ISO, que a gente chama na musicoterapia, identidade sonora. E você deve saber já que essa criança, talvez ela tenha um gosto maior para instrumentos de cordas, talvez tenha um gosto maior para instrumentos de teclas, talvez ela tenha um gosto maior por música só vocal, música cantada, talvez ela não tenha preferência, a família não tenha conseguido identificar preferência musical nenhuma, mas você no seu dia a dia ali, você vai acabar identificando se a criança gosta mais de instrumentos de corda, instrumento de sopro, instrumento de teclas, ou só da melodia vocal. O que você vai fazer? Identificou essa identidade sonora da criança, sabe qual que é o tipo de música que ela mais gosta, qual que é o tipo de timbre, de sons, né, que ela gosta mais, você vai criar uma música para ela. Talvez não precisa nem criar, você pode pegar uma música que já existe, que a criança gosta, tocada por um instrumento que a criança gosta, entende? Chegar o mais próximo possível da identidade dela. Imaginamos aqui uma criança de 4 anos, não verbal, autista, que gosta do som do violão e gosta da música Bom Dia, lá, da Fazendinha do Mundo Bita. Todo dia que essa criança chega na sessão, você abriu a porta para receber ela, você vai receber ela, acolher ela, por isso que a gente chama de música de acolhida, né? Cantando a música do Mundo Bita, da Fazendinha. Puxa lá no violão. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Como eu disse antes, ali estava respondendo a pergunta da Bruna, pode ser que no começo a criança estranhe, né? Talvez não queira entrar na sala, talvez não engaje ali com você, mas o que vai acontecer? Ela também vai criar uma previsibilidade se você começa a executar isso em todas as sessões. Todos os dias, você vai estar preparando ela para o início da sessão. Da mesma forma que uma melodia ela prepara a criança para acordar, levantar e colocar a roupa da escola, aqui você vai preparar a criança para começar as atividades de musicoterapia. Né? Tem aquelas crianças que não querem entrar na sala, tem aquelas crianças que entra e só fica correndo de um lado para o outro ali, você chama, não consegue engajar com a criança, né? Mas a partir do momento que você coloca algo padrão no começo, você começa a preparar a criança para aquele momento. As chances de desencadear crise diminui, né? As chances dela não querer engajar diminui bastante, porque ela está sendo preparada para aquele momento. Você está dando para ela previsibilidade. É por isso que a música funciona muito bem com criança autista. E a criança autista ela gosta de padrão, ela gosta de previsibilidade, e isso a música traz com muita facilidade. A música ela é repetitiva, a música tem um padrão, né? Com isso você vai conseguir um engajamento maior da criança. Talvez para uma outra criança, talvez a música da Fazendinha do Mundo Bita não funcione. Aí você tem que, né, fazer aquela investigação da identidade sonora dela, identificar quais instrumentos que ela gosta mais para você utilizar e qual tipo de música que ela gosta mais, né? É um erro da gente pensar que toda criança gosta de música infantil. Tem criança que vai chegar no teu consultório, ali na tua clínica, que vai gostar de Ana Castela, por exemplo. Tem outras crianças de 4, 5 anos que vai chegar lá que gosta de rock. Então faça essa análise, essa identificação de qual é a identidade sonora dela, o que ela gosta. Tá? É um erro da gente também pensar que porque a criança vai gostar de música infantil. Tá?
Pode ser que ela nem goste de música infantil. Pode ser que ela escuta em casa, os pais escutam, né? Algum estilo específico, seja gospel ou rock, samba, pagode, né? E não é porque é criança que vai gostar de música infantil. Então, primeira dica, identifique, né, qual é a identidade sonora dessa criança. Se você não tem essas informações ainda, se você não fez uma entrevista com os pais, faça uma entrevista com os pais ou mande uma mensagem que seja ali. Qual o tipo de música essa criança está acostumada a escutar? Tá? Qual tipo de som ela gosta mais? Talvez os pais não consigam te passar com tanta certeza essas informações. Aí é um trabalho um pouquinho mais complexo que você vai ter que descobrir ali por tentativa e erro. Experimentar os instrumentos, experimentar os estilos de música. Mas se o pai manda para você assim, ela gosta do tema da música do desenho Bob Esponja, pronto. Você já tem por onde começar. Já é uma música que você sabe que aquela criança que ela gosta, certo? Então comece por aí. Tema do desenho do Bob Esponja. É o que o pai te mandou, é o que você vai utilizar. Faz uma adaptação dela, se você toca violão ou toca teclado, o instrumento que você tocar. Faz a adaptação, aprende a letra dela e começa a utilizar com essa criança, tá? Mas daí vale analisar isso para cada criança. Pode ser que você tenha que variar essa música de acolhida. Mas é importante, uma música, um padrão ali para você receber a criança. Isso pode ser que você consiga diminuir um pouco essa resistência na hora ali do início da sessão. Consegui responder? Acha que é possível tentar isso, Marcela? Beleza, pessoal? Então nós vamos finalizando por aqui. Ok. E qualquer dúvida, pessoal, qualquer dificuldade ou se precisarem de mais dicas, mandem aqui para mim no direct. É importante uma música de encerramento, Vinícius falando ali. Com certeza, Vinícius. Isso daí a gente consegue preparar a criança para iniciar, né? E o que o Vinícius falou ali, muito importante também. Obrigado pelo apontamento aí. E uma música para terminar, né? Que muitas crianças às vezes não querem entrar na sessão. Você começa, ela gosta ali, ela está engajada, e na hora que você vai tirar ela acaba se desregulando porque saiu, porque às vezes ela estava empolgada ali com o instrumento, você tira ela porque acabou, já tem outro paciente esperando lá fora. Então, alguns minutos antes você começa também essa música de final de sessão, certo? Pode ser que você consiga encaixar a música de abertura e a música de encerramento, mas eu acredito que... Parabéns, David. Não tem como não aplicar seu método. Gislaine é uma das nossas alunas. Muito obrigado, Gislaine. Está muito satisfeita aí com as atividades, né? Muito fácil, né, Gislaine? É isso mesmo. Então, assim, a música de encerramento também dá previsibilidade, como o nosso colega Vinícius aqui colocou, previsibilidade para a criança sair da sessão. Então, tudo que essas dicas que eu dei aqui hoje, dos momentos de utilizar as atividades ali, tudo você vai dando previsibilidade. Além de estimular a comunicação, você está dando mais tranquilidade para a criança passar o dia dela. Ela vai entendendo o que vem agora, o que vem depois. Sabe aquelas pistas visuais que a gente coloca para identificar para a criança? Agora nós vamos para o parque. Agora é o horário de almoço. Agora é a hora de dormir. A música também funciona dessa forma. Se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dar uma pista visual com uma tabela de pictogramas ali, né? De desenhos. Hora de dormir, hora de escovar o dente, hora de se alimentar, hora de ir para a escola, hora de trocar de roupa, hora de dormir, enfim. E você associar isso a uma música, uma melodia, é sucesso. Que daí a criança ela tem dois estímulos para ela se organizar. Ela tem um estímulo visual, que ela está visualizando, você está apontando, mostrando para ela o que vai acontecer agora. E você cantando também tem um estímulo auditivo, certo? Você consegue dar muito mais previsibilidade para a criança, ok?